Capítulo 9. O líder. Enquanto caminhávamos, William me chamou de lado para que ficássemos longe o suficiente dos outros para que ninguém nos ouvisse. Algo o estava incomodando. Ele parecia compelido a falar sobre isso enquanto caminhávamos sob o sol da manhã. Tenho observado como você lida com esse grupo, começou William. Isso é uma situação única e estou interessado em entender seus métodos. Agradeço seu interesse e gostaria muito de ouvir suas ideias, respondi. Eu estava preocupado que você fosse muito sincero sobre suas próprias falhas e fraquezas. O grupo precisa confiar em você, e não tenho certeza se isso está ajudando. No entanto, devo admitir que percebi que isso fez com que alguns confiassem ainda mais em você, talvez por causa de sua transparência. É isso que você estava tentando alcançar? Pode ter funcionado assim, mas não fiz por esse motivo, respondi. Minha razão para ser transparente é porque me foi dado um trabalho a fazer, levar este grupo através deste deserto. Eles só vão conseguir por sua fé em Deus, não em mim. Eu sei que há uma certa confiança que eles devem ter em mim como a provisão de Deus para eles neste momento, mas meu objetivo é levá-los ao lugar onde eles não precisam de mim. Quero levá-los para lá o mais rápido possível. Eu quero que eles consigam, mesmo que eu não consiga. Essa é uma maneira notavelmente altruísta de pensar, respondeu William. Pode não ser tão altruísta quanto parece, expliquei. Se eu falhar, mas eles tiverem sucesso, então eu ainda realizei algo e meus esforços não terão sido em vão. Eu mesmo tive ótimos professores. Alguns terminaram bem, outros não, mas sei que o fruto que dei ainda vai para a conta deles por tudo o que investiram em mim. Por isso, quero realizar tudo o que puder pelo bem deles também, especialmente daqueles cujas vidas aparentemente terminaram em fracasso. Eles ainda podem ter sucesso através de mim se eu fizer isso. Sou grato por aqueles que semearam em minha vida mesmo que não tenham terminado bem, mas confesso que também estou fazendo isso por motivos egoístas. Como eu disse anteriormente, o único mandamento com promessa é honrar nossos pais e mães. A promessa é que tudo corra bem conosco e que tenhamos longevidade. Quero honrá-los porque me importo com eles, mas também porque aprendi o grande benefício que recebemos por fazer isso. Sua franqueza é apreciada, mas, novamente, me pergunto se é útil ser tão transparente com todos, respondeu William. Tu podes estar certo. Posso não ser tão sincero com os imaturos ou instáveis, mas esses são diferentes. Não posso tratá-los como seguidores, mas como colaboradores. Qualquer um deles poderia amadurecer aqui muito mais rápido do que eu e merecer esta posição de liderança mais do que eu. Nesse caso, quero fazer essa transição da maneira mais suave e rápida possível. Nunca ouvi nenhum líder falar assim, respondeu William. William, meu objetivo aqui não é liderança. Eu não pedi esta posição nem a quero. Esta é uma atribuição que tenho a honra de ter, mas é um dever. Meu propósito é crescer em Cristo como todos aqui. Ele não deu sua vida e deu sua liderança a outros? Eu quero ser o melhor líder que posso ser pelo bem dele e deles. Meu propósito não é ser o líder, mas conduzi-los por este deserto. Vou ceder rapidamente a qualquer um que possa fazer um trabalho melhor do que eu com, é claro, a aprovação daquele que é o líder de todos nós. Às vezes, a maior liderança pode ser saber quando desistir da liderança e seguir. Há muito tempo, me disseram que a liderança que nos levaria ao nosso destino era modelada por gansos. Eles voam em uma formação em V atrás do líder, porque é cerca de 30% mais fácil selecionar atrás dos outros do que estar na liderança. Portanto, o líder se cansará muito mais rápido do que os que estão atrás. Se o rebanho quiser manter o ritmo, chegando o mais longe possível o mais rápido possível, ele deve mudar regularmente de líder. Se meu cansaço começar a desacelerar todo o grupo, precisarei deixar que outra pessoa assuma o controle, pelo menos por um tempo, até que a mesma coisa aconteça com eles. Já estou procurando quem pode ser o próximo para que eu possa ajudar a prepará-los para isso. Faz muito sentido,
mas nunca ouvi nada assim antes de qualquer pessoa na liderança, respondeu William. Aqui as coisas são diferentes do que no mundo. Ser um líder é um objetivo muito superficial. Chegar à montanha com todos os que nos foram confiados é a meta. Não quero deixar nada, nem mesmo minha própria casa, eclipsar esse propósito. Você está pensando que eu poderia ser um dos chamados para liderar por um tempo? Guilherme perguntou. Sim. Eu respondi. Mas eu sou um novo crente, mais jovem do que qualquer um dos outros aqui. Não a Bíblia adverte contra dar liderança a novos crentes? Sim. Estou atento a isso também. No entanto, a maturidade em Cristo não é apenas resultado da passagem do tempo. É muito mais o resultado de como lidamos com as provações que nos são dadas. É o resultado de ser humilde o suficiente para ser ensinável, mas ainda mais do que isso, é o resultado de se aproximar do Rei e aprender com ele. Passei minha vida procurando conhecer o Mestre. Foi ele quem me disse que para passar por este lugar eu tinha que colocar os interesses de todos acima dos meus. A resposta certa para cada crise ou problema é colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Em certo sentido, você poderia dizer que estou fazendo isso de forma egoísta para superar isso, colocando os interesses deles acima dos meus. É do interesse deles chegar ao local o mais rápido possível, onde possam chegar sem mim, se necessário. Conheço muito bem o egoísmo e a ambição egoísta por experiência própria. Com todos com quem trabalhei, era tudo sobre eles. Se é isso que está motivando você, então você está escondendo muito bem, comentou William. Mais uma vez obrigado. É encorajador para você dizer isso porque muitas vezes me sinto a pessoa mais egoísta que conheço. Sinceramente, não sei se sou capaz de esconder bem. Mesmo assim, eu sei disso, muitos nestes tempos entregaram suas vidas a Cristo, mas foram ensinados a seguir pessoas, movimentos ou certas doutrinas, e nunca foram conduzidos a Ele. Na melhor das hipóteses, isso sempre leva ao desapontamento e a uma vida superficial e frustrante, longe da vida abundante que lhes foi prometida. Há apenas um fundamento sobre o qual podemos construir, e esse é o próprio Cristo. Eu realmente não queria compartilhar nada para o propósito de fazer com que as pessoas confiem mais ou menos em mim, mas de levá-las ao único que nunca falhará com elas, nem as decepcionará. Acho que você é sincero nisso, mas nunca vi essa abordagem de liderança. Não estou em Cristo há muito tempo, e esta é uma abordagem muito diferente do que eu já vi. Mesmo no navio, tudo girava em torno dos líderes. Eles se dedicavam principalmente a fazer com que as pessoas confiassem neles e os seguissem. Muitas vezes senti o mesmo tipo de egoísmo e egocentrismo que senti nos líderes políticos a quem servi e presumi que isso fosse normal. Até mesmo os palestrantes visitantes pareciam estar fazendo a mesma coisa, tentando levar as pessoas a confiar neles como o homem ou a mulher de Deus do momento. Essa é a prática geral da igreja ou a corrente deles foi uma exceção? Guilherme perguntou. Minha experiência com esse fluxo específico é limitada e não gostaria de basear meu julgamento em uma experiência tão breve com eles, respondi. Já estive em muitas correntes e movimentos no corpo de Cristo, talvez até na maioria deles. Encontrei tesouros e pontos fortes em todos eles. Mesmo assim, acho que o tipo de liderança ensinado e demonstrado pelo Senhor e pelos primeiros apóstolos raramente é encontrado hoje. Aqueles que demonstram tudo isso têm ministérios muito pequenos pelos padrões de hoje. No entanto, você sempre pode perceber uma grande diferença em quão mais maduros e mais próximos do Senhor estão aqueles sob sua liderança. O apóstolo Paulo lamentou que os coríntios seguissem aqueles que abusavam deles e até os esbofeteavam. Mas Paulo veio deixando ver suas fraquezas pessoais, e eles não quiseram ouvi-lo. Pessoas carnais respondem à força carnal e à liderança carnal. Receio que, pela definição bíblica, a igreja, em geral, ainda seja carnal e imatura. Você acha que Paulo deveria ter mudado seu estilo de liderança para que os coríntios estivessem mais dispostos a ouvi-lo? Perguntei. William não respondeu imediatamente,
mas pensou profundamente antes de responder. Isso foi impressionante para mim, assim como sua resposta quando ele finalmente a deu. O próprio Cristo demonstrou o tipo de liderança que Paulo exerceu quando foi para a cruz. Em Apocalipse 3, ele fica do lado de fora da porta de sua própria igreja, batendo para ver se alguém lhe abrirá. Ele não se força em nós. Se usarmos qualquer outro tipo de liderança além da que ele demonstrou, que é o que eu acho que Paulo também usou, não estaremos levando as pessoas a ele. Guilherme disse. Não há muitos que podem ver isso, respondi. Daqueles que o veem, poucos realmente andam nele. É muito mais fácil usar a liderança carnal para motivar as pessoas carnais do que para ajudá-las a amadurecer. Eu oro para que você ande no caminho dessa grande percepção que você já tem. Nosso objetivo não deve ser apenas levar as pessoas a fazerem a coisa certa, mas levá-las a seguir o Rei e fazer a coisa certa porque está em seus corações. Você pode ensinar um papagaio a dizer a coisa certa e fazer a coisa certa, mas isso não estará em seu coração. Deus está procurando nos dar um novo coração e uma nova mente para que o obedeçamos de coração verdadeiro, não apenas por compulsão. Conheço as armadilhas e diversões à nossa frente. Quanto mais avançamos, mais apenas ter a verdade não será suficiente para nos manter. Devemos ter mais do que a verdade, devemos ter amor pela verdade para criá-la. Somente com esse amor pela verdade escolheremos o caminho certo quando houver opções. Somente seguindo nosso amor por Deus e seu povo evitaremos as armadilhas. A verdade é uma pessoa que devemos amar acima de tudo. Só esse amor nos manterá perto dele, e só ficando perto dele conseguiremos. Devemos nos aproximar tanto dele que o estamos seguindo, não apenas princípios. Acho que você está fazendo a coisa certa sendo tão transparente quanto você, Guilherme admitiu. Agora entendo por que Paulo escreveu que preferia se gloriar em suas fraquezas. Ele queria que os coríntios confiassem na graça de Deus, não nele. Há um lugar para honrar nossos pais e mães espirituais, e Paulo era o pai espiritual deles, mas ele não teve medo de vir em fraqueza e medo para que a graça de Deus pudesse ser ainda mais evidente. Isso os compeliu a construir sua fé em Deus, não nele. Este é um tipo muito diferente de liderança. William, encontrei muito poucos que compreendem as coisas que você já entende, respondi. A vida é toda sobre Jesus. Se ficarmos perto dele, seremos mudados por ele. Então começaremos a ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos e entender com seu coração. O caminho para cumprir nosso propósito é segui-lo. Ele é o caminho. Para conduzi-los por este deserto, devo conduzi-los a ele. Não há outro caminho. Eu falharei, e todos nós falharemos, se não o encontrarmos e o seguirmos. Novamente, minha experiência na fé é limitada, mas como esse é o tipo de liderança que tanto o Senhor quanto seus apóstolos ensinaram e demonstraram, por que não vemos mais esse tipo de liderança na igreja? Guilherme perguntou novamente. Há uma série de razões. Uma delas é que muitos reduziram a grande comissão a fazer convertidos em vez de discípulos. Quando nossa visão é tão superficial, só podemos transmitir essa superficialidade àqueles que lideramos. É-nos dito que o Espírito Santo sonda as profundezas, mesmo as profundezas de Deus. Nenhum seguidor de Cristo que tem o Espírito Santo deve ser superficial em nada, muito menos em seu conhecimento de Deus e seus caminhos. Essa superficialidade sempre resulta em muitos naufrágios espirituais, e acho que os pastores podem acabar assumindo muita responsabilidade por eles. Outra razão para essa superficialidade é que poucos daqueles que ganharam muita influência no corpo de Cristo hoje passaram por esse deserto. Poucos estão levando seu povo para a montanha, respondeu Elias, que estava ouvindo por perto sem ser notado. Ele continuou: o tipo de liderança que eles estão usando funcionará para as pessoas que buscam egoisticamente apenas bênçãos e abundância para si mesmas, mas não as levará ao reino. O egoísmo fará com que você seja morto no caminho que leva ao reino. É somente estando disposto a perder nossas vidas pelo Rei e seu povo que você encontrará a verdadeira vida e permanecerá vivo aqui.
As bênçãos do Senhor devem ser recebidas e apreciadas, mas quando elas se tornarem seu foco e propósito, você não chegará ao monte do Senhor. Nem você estará preparado para a grande batalha que está por vir. Por favor, continue, disse ele, acenando para mim. Alguns dos maiores líderes da história da igreja podem estar vivos em nosso tempo, eu disse, olhando para Elijah para ver se ele reconheceria isso, o que ele fez. Conheci alguns deles e aprendi com eles, mas tudo o que aprendi me levou a concluir que o primeiro ministério de transição que levou ao ministério de Cristo, João Batista, é o maior tipo de ministério da nova aliança. O que você vê no Batista que é um tipo de nova aliança ministério? Elias perguntou. Todo o propósito de João era preparar o povo para a vinda do Senhor. Senhor. Então ele os instruiu a seguir o Senhor, mesmo que isso significasse que eles o deixariam. Ele estava disposto a diminuir à medida que o Senhor aumentava, porque isso significava que ele havia cumprido seu propósito. Não estamos aqui para construir nossa autoridade nas pessoas. Não estamos aqui para tornar as pessoas nossos discípulos, mas para torná-las seus discípulos. João veio em seu espírito. O Senhor reconheceu isso depois que viu você no Monte da Transfiguração. Ele disse que você veio com John, mas você também estava vindo. Foi profetizado por Malaquias que você viria no fim dos tempos. O que há com você que aqueles que preparam o caminho para o Senhor devem vir em seu espírito? Perguntei. Elias sorriu. Ele então olhou para cima como se estivesse perguntando o que fazer comigo, ou como lidar com esta questão. Depois de uma pausa, ele começou sua resposta: nem tudo na minha vida é um bom modelo para o ministério dos últimos dias. Essas ainda são boas lições porque algumas das coisas que me fizeram tropeçar serão uma ameaça ao ministério dos últimos dias. Uma delas é a maneira como cedi à depressão ou à arrogância quando comecei a pensar que era o único com a verdade ou fiel ao Senhor. Essas ainda são as principais armadilhas que capturam aqueles que andam com grande poder. Tendo isso em mente, fui um modelo do ministério mais poderoso que já andou na Terra, o ministério que está sendo levantado no final desta era. Eu tive que confrontar a malvada Jezabel que havia dominado nossa nação e todos os seus falsos profetas e religiões. O mesmo espírito está dominando grande parte do mundo hoje e especialmente sua nação. Este mal está se manifestando em seu governo assim como Jezabel usou Acabe. Este é um mal supremo, e aqueles que são do Senhor neste tempo terão que enfrentá-lo, assim como o Batista também fez como um tipo. Há muito para você aprender sobre isso, para fazê-lo sem ser rebelde, mas, no entanto, desarmando os poderes desta época. Isso é dado para o ministério dos últimos dias fazer. Em seguida, levantei muitos outros profetas para a época. Também dei atenção especial àquele que foi chamado para me substituir, para fazer ainda mais do que eu e andar com mais poder do que eu, Eliseu. Você deve fazer o mesmo. A próxima tarefa pode ser a mais difícil de todas. Você deve orar para que os julgamentos de Deus venham sobre suas nações quando forem necessários, assim como eu fiz. Para fazer todas essas coisas, você deve sempre manter os interesses de Deus acima dos interesses dos homens. O Senhor prefere a misericórdia ao julgamento, como todos nós deveríamos, mas quando a misericórdia não funciona, então seu julgamento é misericórdia. Você deve entender isso, porque para ser seu profeta nestes tempos, você deve estar de acordo com ele e seus propósitos em todos os momentos, mesmo quando é tempo de julgamento. Você pode pedir que o julgamento de Deus venha sobre sua nação? O mundo inteiro está prestes a experimentar os tipos de julgamento que vieram sobre o Egito, e com o mesmo propósito, libertar o povo de Deus. O tempo do julgamento está próximo, e isso começará com sua própria família. Você pode estar de acordo com ele para isso? Então Elias fez uma pausa e pareceu avaliar nossa reação a isso antes de contínuo. Eu também estava observando William, que parecia entender tudo. Tudo isso você deve fazer, mas também tem um propósito maior. O Batista tinha um propósito maior do que o meu porque ele deveria apontar para o Cordeiro de Deus e obrigar as pessoas a segui-lo.
Você tem um propósito ainda maior do que este. Você mesmo deve segui-lo. Você deve permanecer nele. Você deve se tornar como ele e deve fazer as obras que ele fez, enquanto aponta para ele. Qualquer uma dessas coisas seria mais do que suficiente para qualquer pessoa, comentou Guilherme. Isso é verdade, admitiu Elijah. É por isso que quem vai fazer essas coisas é uma ótima companhia. Eu estava quase sozinho, assim como o Batista, mas estávamos diante de uma única e pequena nação. Você deve preparar o mundo inteiro para a vinda do Senhor e seu reino. Por esta razão, haverá um grande exército de tais mensageiros. Todos eles irão para a montanha neste caminho? Guilherme perguntou. Todos eles devem ir para a montanha por este caminho, reconheceu Elias. Não há muitos de nós neste caminho agora. Há muitos mais vindo atrás de nós. Guilherme continuou. Ainda não houve muitos que trilharam esse caminho, mesmo durante a era da igreja, mas houve alguns em todos os momentos. Mas estão chegando. Em breve haverá mais neste caminho do que jamais o percorreu ao longo da idade da igreja. Todos que chegarem à montanha voltarão e pegarão outros. Há um poderoso exército sendo reunido agora. Cada um deles é um mensageiro. Eles estão sendo preparados para sacudir cidades e nações com o poder da mensagem que lhes será dada. Com o tempo, eles atrairão a atenção de toda a terra e todos na terra ficarão maravilhados com eles. Estes serão os poderosos que Enoque profetizou que viriam. Eles estão vivos agora e estão começando a encontrar esse caminho, Elias concluiu e foi embora. William e eu ficamos sentados por um tempo refletindo sobre o que acabamos de ouvir. Finalmente Guilherme falou, sempre quis estar perto daquelas cujas decisões moldaram nosso mundo. Eu construí minha vida em torno desse desejo. Quando consegui isso, estava longe da satisfação que eu esperava. Agora vejo que estava com as pessoas erradas, porque o poder nunca esteve ligado a uma causa transcendente. Agora tenho essa causa e posso ver como esse pequeno grupo com o qual estamos pode impactar o mundo mais do que qualquer congresso ou presidente. Eles podem não parecer muito agora, mas estes são realmente os melhores, não são? Eu ainda estou aprendendo sobre eles também, eu disse. Pode haver profetas neste pequeno grupo que eclipsam tudo o que os profetas antigos fizeram, até mesmo Elias. Pode haver aqui apóstolos dos últimos dias que transcendam tudo o que já foi realizado para preparar o caminho para o rei. O que aconteceu no primeiro século foi a semente, mas estamos chegando ao tempo da colheita. Podemos ter em nossa companhia alguns dos maiores homens e mulheres de Deus que já caminharam na terra. É interessante que sempre foi seu desejo estar entre os transformadores do mundo. Você foi capaz de fazer isso no natural e agora está prestes a fazê-lo no espiritual. Acho que vamos descobrir que isso é comum aqui, as coisas que fazemos no natural refletem nosso chamado espiritual, eu disse. Ver Elijah é muito mais do que eu jamais esperaria, respondeu William. Agora estou sendo autorizado a prever o que está prestes a ser lançado na terra. Já vejo que pode haver alguns aqui que eclipsam o que Elias fez. Sinto-me mais privilegiado por estar aqui do que nos cargos mais importantes dos maiores líderes terrenos. Seguir a Cristo já foi mais maravilhoso do que eu jamais sonhei, e estou apenas começando. Estar nesses centros de poder terreno sempre me deixou agitado e vazio. Eu não conseguia entender isso até agora. Neste caminho com este simples, sinto uma grandeza que nunca senti com os grandes terrenos. Aqui estou energizado, realizado. Sinto uma paz estranha. Fui grandemente abençoado pelo Senhor por agora conhecer e viajar com os verdadeiramente grandes, aqueles que estão conosco aqui. Agora, não quero ser crítico, mas preciso saber como a expressão do cristianismo aqui pode ser tão diferente do que vivi no navio? Com eles, eu me senti mais como um mundano do que aqui com eles. Também não quero ser crítico, mas acho que a liderança é a chave para entender isso. Os maiores líderes aqui serão os maiores seguidores de Cristo. Tudo se resume a quem estamos seguindo, o rei ou nossas próprias ambições, que ainda é ambição,
mesmo que estejamos fazendo isso em nome do Rei. Capítulo 10. Os pesquisadores. William e eu caminhamos em silêncio por um tempo. Nós dois estávamos profundamente em nossos próprios pensamentos. William parecia não apenas entender tudo o que havíamos discutido sobre liderança no reino, mas também o compreenderá com uma profundidade incomum. Ele foi um exemplo de como, quando o Senhor chama alguém, Ele o prepara para o seu propósito ao longo de toda a sua vida. Comecei a pensar nas pessoas notáveis desse grupo, no que poderia fazer para ajudá-las e em como responderia às perguntas de Mary quando ela decidisse fazê-las. Um pequeno grupo de pessoas andando por perto obviamente queria conversar, então fiz sinal para que se juntassem a nós. Então você acha que os grandes tesouros do reino e o caminho para a grande aventura são encontrados no estudo e na pesquisa de coisas como a história da igreja? Perguntou um jovem. Eu acho que é um tipo de tesouro e um tipo de aventura. Para alguns, o maior tesouro é ver as obras do Senhor realizadas por meio deles, levando outros à salvação, cura e milagres. Para outros, é ver o povo de Deus edificado em seu templo, a comunhão coinonia dos santos. Para outros ainda, são experiências proféticas e percepções proféticas sobre o futuro. O fio condutor de todas as grandes aventuras é ver a glória do Senhor naquilo que Ele faz por meio dos homens e de nós pessoalmente. Tudo isso está disponível para todos nós, mas para mim, pessoalmente, encontrei grandes tesouros de conhecimento em meus estudos de história, especialmente história da igreja, e foi uma grande aventura segui-lo por esse caminho. Eu vi e aprendi seus caminhos como ele pessoalmente me ensinou. Foi um dos momentos mais gratificantes e emocionantes da minha vida até agora, porque eu o estava conhecendo dessa maneira. Você disse, até agora. O que você está fazendo agora que é melhor? Perguntou. Por mais maravilhoso que tenha sido ver os caminhos do Senhor revelados nas Escrituras e na história, vê-lo trabalhando com pessoas reais, com cada um de vocês aqui e agora, é ainda melhor. Sei que estamos apenas começando e ainda não nos conhecemos muito bem, mas já posso ver que grandes tesouros vocês são. Acho que se tivermos tempo para nos conhecermos realmente, encontraremos um grande tesouro em cada pessoa. Então, começaremos a ver como cada um está se encaixando na cidade de Deus. Desfrutamos de nossa comunhão quando estávamos no navio e sentimos uma união, mas nunca tivemos a noção de que estávamos sendo construídos em algo juntos, como o templo do Senhor ou sua cidade. Agora eu posso ver, comentou um. Apesar de todas as suas falhas e deficiências atuais, não há entidade no planeta tão dinâmica e interessante quanto a igreja que está se tornando o que é chamada a ser. Não há sociedade maior do que a verdadeira vida da igreja, coinonia, dificilmente há algo tão enfadonho quanto a vida da igreja que foi institucionalizada, que parou de perseguir a grande jornada que é a verdadeira vida cristã. Você é abençoado por ter estado na companhia daqueles que estão comprometidos com a jornada. Eu me considero muito abençoado, respondeu o outro. O companheirismo que tivemos no navio tornou-se a melhor parte da minha vida, mas agora estar nesta jornada juntos é muito melhor, embora às vezes tenha sido bastante assustador. Se a montanha é ainda melhor do que isso, simplesmente não consigo imaginar. As Escrituras dizem que o caminho dos justos fica cada vez mais claro até o dia completo. Se permanecermos no caminho que somos chamados a trilhar, nossas vidas ficarão cada vez mais brilhantes. Teremos desafios e provações como já tivemos nesta jornada, mas cada um está cheio de luz, de revelação. Cada um geralmente resulta em um vínculo muito maior entre aqueles com quem você os vivencia. Acho que é por isso que Tiago escreveu que devemos considerar como toda alegria o fato de passarmos por várias provações. Se abordarmos cada provação como a oportunidade que ela representa, nossa jornada sempre nos levará à glória e à vitória. Você é um veterano nisso, não é? Outro perguntou. O que são as coisas mais importantes que você aprendeu que podem nos ajudar? Eu já passei por muitos desertos, e eu já passei por esta parte do oeste antes, então tenho alguma experiência nessas viagens, respondi. É um princípio que entre o lugar onde você recebe uma promessa de Deus e o cumprimento da
Promessa: há sempre um deserto a percorrer para chegar ao cumprimento. Cada deserto é único e cada um foi projetado para nos preparar para sermos bons mordomos do que nos foi prometido. A verdadeira obra de Deus para nos moldar no que somos chamados a ser é realizada no deserto. Se apreciarmos as provações e aceitarmos as lições que Ele está tentando nos ensinar, sairemos do deserto mais rapidamente para receber o que foi prometido. Qual é a maior coisa que você já aprendeu em um deserto? Outro perguntou. Aprender que todos nós podemos estar tão perto de Deus quanto quisermos. Foi no deserto que a primeira morada de Deus entre os homens foi construída. É no deserto que somos feitos sua morada. Onde Ele está, é o céu, então construir para Ele um lugar para habitar conosco pode transformar qualquer deserto em parte do céu. O pior lugar da terra será o céu se Ele estiver lá. Este é o nosso propósito final, trazer o céu para a terra, e fazemos isso construindo um lugar para Ele em todos os lugares que vamos. É por isso que Israel levaria a arca de Deus com eles para a batalha, perguntou. Acho que era a intenção deles. Quando seguiam a arca, indo para onde o Senhor os guiava, sempre encontravam a vitória. Mas, quando tentaram levar a arca para onde queriam ir, os resultados não foram muito bons. Devemos aprender que o templo existe para o Senhor, e não o contrário. Estamos aqui para segui-lo, não apenas para levá-lo conosco. Dizem-nos que Cristo sempre nos conduzirá em seu triunfo, mas essa é a chave, deixar que Ele nos conduza, em vez de tentarmos conduzi-lo aonde queremos ir. Qual é a melhor coisa que podemos fazer para ajudar uns aos outros? Outro perguntou. Assim como devemos ter a intenção de nos aproximar do Senhor e cumprir nosso propósito nele, devemos ter a intenção de conhecer uns aos outros e ver nosso propósito uns com os outros. Nenhum de nós está aqui por acaso. Somos chamados a ser edificados juntos no templo do Senhor. Foi para isso que fomos feitos e nunca poderemos ser verdadeiramente satisfeitos até que isso esteja completo. O processo pode ser difícil, mas também pode ser uma das mais difíceis coisas interessantes e emocionantes em nossa vida. A primeira coisa que Deus disse que não era boa em sua criação foi que o homem ficasse sozinho. A solidão não é boa para nenhum ser humano. Devemos considerar que Deus disse isso quando o homem teve comunhão diária com Ele. A comunhão com Deus é essencial para o homem e nossa necessidade mais básica, mas Deus também obviamente fez o homem para precisar de mais do que apenas comunhão com Ele. Sua primeira provisão para a solidão foi a família. Depois disso, a maior provisão é nosso relacionamento uns com os outros como membros de seu corpo. Passar por este deserto juntos realizará muitas coisas em nós. O melhor de tudo será como o conheceremos melhor. A próxima será como nos conhecermos melhor, para que nos encaixemos como Ele nos chamou para estar em seu templo, como pedras vivas. Isso é ainda mais interessante e gratificante do que a grande aventura que tive como estudante de história. Então, até agora, estudar e pesquisar era o seu principal objetivo, e agora você vai nos estudar? Mary, que havia se juntado ao grupo, perguntou. Estou bem com isso. Parece maravilhoso conhecer o Senhor como seu mestre, mas se você for responder às minhas perguntas, acho que não poderei vivenciar isso da mesma maneira. Certamente você pode. Todos vocês podem e devem. A maioria de vocês já faz. O tempo agora é curto e você pode não ter os anos para fazer isso que eu fiz, mas pode experimentar a mesma coisa com ele. Poderia ser ainda melhor para você porque pode ser mais condensado, mas isso é algo que todos vocês devem fazer. Ele deve ser seu mestre, pastor e líder. Creio que um dos maiores deleites do Senhor é compartilhar com o seu povo os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A curiosidade é um dom maravilhoso de se ter, e é por isso que acho que responder às suas perguntas é tão importante para a nossa jornada. Ele pode te ensinar mais rápido porque você não tem o tempo que eu tinha, mas não pode ser menos especial e pessoal. Se tenho as respostas para algumas de suas perguntas é porque ele me colocou aqui para você. Outros aqui podem ter suas respostas, e elas foram colocadas aqui para você também. Quando o sol começou a se pôr,
encontramos um lugar perto do riacho para acampar. Colocamos vigias e depois bebemos até que todos estivessem revigorados. Em seguida, acendemos uma fogueira em volta da qual todos se reuniram. Alguns começaram a conversar em pequenos grupos. William veio sentar-se ao meu lado. Eu estava ouvindo sua conversa com aquele grupo. Sua fome de conhecimento é contagiosa. Todos nesta jornada são tão excepcionais? Guilherme perguntou. Parece que são. É preciso fé e visão incomuns para começar esta jornada. Mesmo aqueles que poderiam ter vivido vidas mundanas e comuns ganham vida e se tornam excepcionais aqui. Cada dia é diferente neste caminho. Você não pode cair na rotina e virar um autômato aqui. Você tem que estar vivo e engajado. Fomos criados para a aventura. A vida é para ser uma aventura, e esta é a maior de todas as aventuras. Todos os dias até agora foram únicos e fascinantes, continuou William. Cada pessoa é única e fascinante. Não me sentia tão entusiasmado desde que era um recém-formado, apenas começando minha vida profissional. Na verdade, isso é muito melhor do que isso. Tudo o que você fez antes em sua vida foi uma preparação para isso, acrescentei. É aqui que tudo o que aconteceu nas nossas vidas começa a fazer sentido. A montanha é onde tudo se junta. Se tudo isso e tudo o que aconteceu em nossas vidas é apenas uma preparação para a montanha, deve ser a experiência mais extraordinária que poderíamos ter, disse William. Garanto a você, não há nada nesta vida que se compare ao que você experimentará na montanha. O Senhor não disse que receberíamos uma vida de abundância, mas sim uma vida abundante. Ter vida em abundância não significa que tudo seja bom ou fácil, mas que ela existe em abundância. Aqui a vida fica concentrada, condensada e tudo carregado de significado. A montanha faz com que tudo o que passamos na vida e neste caminho não só valha a pena, mas seja útil. É aqui que estamos sendo moldados para o que somos chamados a ser, mas a montanha é onde funcionaremos no que somos chamados a ser. Isso é muito diferente de tudo que já experimentei ou ouvi falar desde que me tornei cristão. Sinto que esse é o verdadeiro cristianismo, que é assim que deve ser para aqueles que servem ao Rei dos Reis. Esta é a verdadeira fé? Guilherme perguntou. Acho que é onde a fé se torna verdadeira. Sem dúvida, é preciso fé para permanecer em uma instituição morna ou morta e permanecer fiel ao Senhor. Aqueles que o fizerem podem estar crescendo tanto no Senhor quanto nós aqui. Outros que têm empregos ou lugares onde é uma batalha diária permanecer fiéis podem estar crescendo como nós aqui. Eles podem estar em suas experiências no deserto e em caminhos que levam à montanha, desde que estejam na jornada para encontrar a cidade de Deus. Mas se eles ficam onde estão para seguir o caminho de menor resistência ou menor risco, fazendo isso mais por falta de fé, acho que se desviaram. Você mencionou que haverá caminhos ao longo do nosso caminho que oferecerão caminhos diferentes e mais fáceis que, na verdade, serão uma distração ou engano. Guilherme interveio. Haverá muitas armadilhas e distrações, respondi. As distrações ou caminhos que nos desviam são quase sempre tentação de seguir o caminho mais fácil, não é? Sim. Se escolhermos qualquer caminho por preocupação conosco, provavelmente seremos desviados. Devemos tomar todas as decisões com base nos propósitos do reino, buscando o reino primeiro, ou nos desviaremos do caminho certo. Esse é o princípio número 1 quando temos uma escolha de caminhos. Outro princípio importante é que não devemos olhar para trás. Enquanto não tomarmos a decisão de não voltar atrás, por mais doloroso que seja, não iremos em frente com a força da fé necessária para escolher o caminho certo. Se ainda estivermos olhando para trás, não estamos prontos para seguir em frente. Aquele com fé verdadeira vê até mesmo os obstáculos mais severos como oportunidades para obter maiores vitórias e fazer um maior avanço em direção ao seu objetivo. A verdadeira fé abre um caminho onde não há nenhum. Portanto, o princípio número 1 é buscar primeiro o reino em todas as escolhas. A segunda é esquecendo-se das coisas que para trás ficam,
prossiga para o alvo da soberana vocação de Deus. Esses dois nos ajudarão a fazer as escolhas certas, William contou. Esses são os dois fundamentos que devem nortear nossas escolhas. Agora, se alguma coisa acontecer comigo, você pode ajudá-los a chegar à montanha. Você diz isso como se esperasse que algo acontecesse com você. Eu sou um noviço no Senhor. Você não espera que eu tome seu lugar se algo acontecer com você? Guilherme respondeu. Não estou esperando nada acontecer comigo, mas precisamos estar preparados. Como Mark disse quando se juntou a nós pela primeira vez, você é um líder e, se precisasse, poderia levá-los através deste deserto, respondi. O ataque do leão te abalou, não foi? William contra-atacou. Isso me fez pensar no que aconteceria com ele se algo acontecesse comigo. Eu acho que você poderia passar muito bem se isso acontecesse. Eu só quero que você esteja pronto se algo acontecer comigo. Eu faria tudo o que pudesse para ajudar essas pessoas, mas estou longe de estar pronto para ser um líder aqui, protestou William. William, você nunca estará pronto. Eu não estou pronto para isso. Eu estou no meio da minha cabeça. Se estivermos no caminho certo, sempre estaremos além de nossa própria sabedoria e habilidades. Isso nos mantém buscando o Senhor, dependendo dele e permanecendo perto dele. Você nunca se sentirá adequado se estiver no lugar que ele o colocou, porque você nunca será adequado dentro de si mesmo. William tinha uma sabedoria espiritual excepcional e discernimento por ser um novo crente. Ele havia deixado para trás uma vida de notável posição e privilégio para entrar neste deserto assim como o primeiro estrangeiro, Abraão. Eu ponderei como recentemente quase caí na mesma armadilha que Elijah caiu ao pensar que eu estava sozinho. Obviamente, o Senhor tinha alguns de seus melhores homens e mulheres fazendo sacrifícios finais para persegui-lo e se juntar a ele no que ele estava construindo. Pode não haver muitos ainda, mas eles foram excepcionais. Enquanto eu refletia sobre isso, outro grupo se aproximou com algumas perguntas. Você está neste deserto há algum tempo, começou uma senhora de 30 e tantos anos ou 40 e poucos. É como viver em outro mundo. É como se tivéssemos começado a viver o mais maravilhoso romance ou filme de aventura, ou melhor ainda. É como se estivéssemos sendo preparados para viver mais um livro de Atos. Isso é cristianismo normal? É assim que a vida deveria ser? Qual o seu nome? Perguntei. Jennifer, mas a maioria me chama de Jen. Vou responder à sua pergunta com uma pergunta, comecei. Você acha que o que vemos no noticiário é um reflexo da vida real? Não. Apenas os eventos ou pessoas mais extremos ou excepcionais são notícia. O que vira notícia é apenas uma pequena parte do que está acontecendo em um dia, ela respondeu, olhando para mim como se quisesse saber o que isso tinha a ver com nossa conversa ou com sua pergunta. Isso mesmo, eu comecei. As notícias podem ser úteis para nos manter informados sobre os principais problemas e eventos, mas não é a realidade que a maioria das pessoas está vivenciando. Da mesma forma, os eventos e as pessoas que aparecem nas publicações cristãs e na televisão cristã são como as notícias de muitas maneiras. Eles podem ser excepcionais, mas são apenas uma pequena fração de tudo o que está acontecendo no cristianismo. As publicações e programas cristãos se concentram em grandes igrejas, grandes missionários, grandes missões, grandes artistas e músicos, mas, no total, acho que são menos de 1% do verdadeiro trabalho do reino. A maioria das igrejas não se destaca assim, mas estão fazendo a maior parte da obra do reino sendo fiéis em sua caminhada diária com Deus, testemunhando, ensinando, orando, aconselhando e procurando edificar e ajudar os outros. Encontrar o caminho para o reino. Durante vários anos, perguntei a todas as grandes reuniões de cristãos que pude quantos haviam chegado ao Senhor por meio de uma cruzada, televisão cristã ou campanhas evangelísticas. Menos de 2% daqueles a quem perguntei haviam chegado ao Senhor por esses meios. Todos os demais, mais de 98%, vieram ao Senhor por meio do testemunho de um amigo ou parente. Então,
onde está acontecendo o verdadeiro trabalho do reino? É com os grandes ministérios e campanhas, ou com crentes fiéis que são fiéis diariamente? É com crentes fiéis que diariamente são fiéis para testemunhar, respondeu Jen. Eu ainda não faço a conexão entre isso e minha pergunta. Este cristianismo real é a maneira que deveria ser? O que você está experimentando aqui é o cristianismo real e bíblico. O que os outros estão experimentando, que pode estar em um ritmo muito mais lento e muito menos espetacular, também pode ser o verdadeiro cristianismo. O tempo que você passou no que agora parece uma vida cristã real e insubstancial ajudou a prepará-lo para o caminho que vocês estão agora. Eu viajei pelo mundo e pelo mundo da igreja tanto quanto qualquer pessoa que conheço, mas estou continuamente encontrando grandes movimentos e correntes no corpo de Cristo que eu nunca soube que existiam. O corpo de Cristo é grande, e mesmo aqueles que podem ter viajado tão extensivamente quanto eu só vejo parte dele. Comecei a ver cada expressão do cristianismo como uma possível rampa de acesso para aqueles que buscam esse caminho para a cidade de Deus. Se vamos perceber a verdade e andar nela, devemos ter em mente que só vemos em parte e conhecemos em parte. Você se lembra quando eles colocaram o telescópio Hubble em órbita? Isso permitiu aos astrônomos ver mais longe no céu do que nunca. Eles focaram o telescópio em algumas estrelas e viram que o que pensavam ser uma estrela era na verdade uma galáxia com bilhões de estrelas. Instantaneamente, o universo era muitas vezes maior do que pensávamos. O universo sempre foi tão grande, mas não tínhamos olhos para vê-lo até o Hubble. Quando você chegar à montanha, terá uma experiência semelhante ao ver quão grande e diverso é o corpo de Cristo. Isso é interessante, Jen retorquiu, mas ainda estou tendo problemas para fazer a conexão. Estar nesse caminho também é assim. É difícil e perigoso, e é um lugar de revelação onde sua visão e seu coração são constantemente ampliados com tal intensidade que é fácil ver qualquer coisa menos como não sendo real. Acabamos de iniciar o caminho e é fácil pensar que tudo o que fizemos antes foi superficial e insignificante em comparação, mas tudo faz parte. Isso não significa que alguns, e talvez a maioria, neste momento estejam presos a uma forma de cristianismo que não é real. Assim como a biologia ensina que tudo que para de crescer começa a morrer, se estivermos no caminho da vida, estaremos em constante expansão e crescimento. Acho que a primeira pessoa a olhar pelo Hubble deve ter ficado surpresa com o quão limitada sua visão era antes. Andar aqui é como olhar todos os dias através de lentes mais poderosas. Aqui você começa a ver tudo de uma perspectiva diferente. Então, quando você chega à montanha, ela é ampliada muitas vezes. Tudo isso já esteve aqui, e poderíamos ter percorrido esse caminho a qualquer momento, mas não o vimos até agora. É assim que me sinto todos os dias em que estamos neste caminho. É desafiador e humilhante, mas maravilhoso. Porque há muito mais pessoas no navio do que aqui. Guilherme perguntou. É como o Senhor disse, este caminho é estreito e poucos o estão encontrando. Quando você olha para o glamour e a opulência do navio de luxo e, em seguida, para este caminho, é de se admirar que alguém escolha esse caminho. Você nunca o escolheria a menos que seus olhos espirituais começassem a se abrir. De certa forma, temos que ser retirados da vida mundana da Terra e levados para uma órbita espiritual, como o Hubble, antes que possamos ver. Ao trilharmos este caminho, não é o que vemos neste deserto, mas o que está acontecendo dentro de nós que está sendo ampliado. Nossos corações estão sendo alargados, porque estamos vendo cada dia mais com os olhos do nosso coração. Então, por que podemos de repente ver e os outros no navio não poderia? Outro perguntou. Você começou a colocar seu coração nas coisas do alto, em vez das coisas desta terra. É isso que começa a abrir os olhos do seu coração, os seus olhos espirituais. É isso que significa muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Guilherme interveio. Sim. Todos são chamados, mas poucos respondem ao chamado. Não são muitos os que garantem sua vocação e eleição.
Experimentei ainda mais opulência do que naquele navio e não trocaria nenhuma das minhas experiências no mundo pelo que já recebi neste caminho, acrescentou William. Estou vivo de novo. Na verdade, estou tão vivo agora que me pergunto se já estive verdadeiramente vivo antes. Eu simplesmente existia antes. Agora essas pessoas conosco se tornaram como as estrelas nas quais focaram o Hubble. Sinto muito, mas antes dificilmente teria prestado atenção a qualquer um deles, e agora vejo mais neles do que jamais vi nas pessoas antes. É como o que foi visto pelo Hubble, cada uma era uma estrela que agora vejo como uma galáxia inteira. Os olhos do seu coração estão se abrindo, William. Mesmo o menor deles poderia levar milhões ao reino. Outros aqui podem não liderar pessoas, mas dar visão a todo um campo de conhecimento, como uma ciência, abrindo os olhos de todos os que veem através de coisas como biologia ou física, para aquele que criou tudo. Haverá alguns que estão agora neste caminho, ou logo estarão, que darão mensagens únicas com tal poder que as nações serão transformadas. Isso aconteceu em diferentes momentos da história, mas em pequena escala. Essas eram todas as sementes, e agora estamos chegando à colheita. Houve um evangelista nas primeiras colônias americanas chamado Johnny Appleseed. Ele costumava dizer que você pode contar as sementes de uma maçã, mas não pode contar as maçãs de uma semente. A fé é como aquela semente. Aqui está o ponto. A realidade é que o universo sempre foi tão grande quanto agora chegamos a vê-lo, mas não podíamos vê-lo. Nossa realidade já foi tão pequena que pensávamos que o Sol e as estrelas giravam em torno da Terra. Agora sabemos de forma diferente. Assim como nossos olhos estão sendo abertos para a verdadeira extensão do mundo natural, também estamos sendo abertos para a extensão do reino espiritual. Sempre esteve lá, mas poucos o viram e poucos viveram nesta realidade. Por que as igrejas não estão levando o seu povo para cá? As igrejas também precisam de mensagens transformadoras pregadas a elas. É verdade que não vi muitos, mas visitei alguns. Em nenhum deles encontrei a realidade que encontrei aqui. Como eles podem continuar crescendo tanto enquanto são tão rasos? Outro perguntou. Li e ouvi alguns dos grandes pregadores de apenas algumas décadas atrás. Hoje, você não ouve o tipo de mensagem transcendente que eles pregavam. Em geral, parece que estamos ficando cada vez mais rasos, comentou outro. Isso pode ser verdade, mas volte apenas alguns meses antes de você começar a se reunir como a Sociedade de Bonhoeffer. Quando você começou a se reunir, você estava dando seus primeiros passos em direção à montanha e nem sabia disso. Por todo o corpo de Cristo, neste momento, há muitas rampas de acesso que as pessoas estão começando a encontrar que as conduzirão até aqui, assim como você foi conduzido até aqui. Você pode estar à frente deles no tempo, mas isso é para que você possa se tornar um servo que pode ajudá-los. Mesmo que você ainda não os tenha encontrado em sua limitada experiência no corpo de Cristo, existem grandes igrejas que são portas de entrada para o reino, preparando seu povo para este caminho. Eles logo o encontrarão e farão parte da última batalha. Mas você está certo, a maior parte do mundo da igreja foi construída mais com técnicas modernas de publicidade do que com a substância e o poder do reino. Quase todas as pessoas agora, incluindo os cristãos, foram condicionados a responder mais ao hype do que à verdade. Você pode construir as maiores igrejas e os maiores ministérios com um bom marketing, mas o Senhor está neles? Você pode encontrá-lo lá? O Senhor abençoará muitas coisas em que não habitará. Ele até visitará lugares que não habitará. Mas onde está aquele lugar, o povo em quem ele habitará? É interessante que você coloque dessa forma, respondeu William. Isso me confundiu muito nos serviços que tivemos no navio. Raramente me sentia atraído por Deus e raramente sentia Deus nessas reuniões. Eu fiz, às vezes, mas era raro. Continuei participando, esperando senti-lo novamente, mas na maioria das vezes eu só sentia as pessoas se entusiasmando com os princípios.
Mesmo quando as mensagens eram ótimas, raramente me sentia atraído por Deus nessas reuniões. Senti-me mais compelido a aprender os princípios. Sei que os princípios podem ser importantes, mas isso realmente não satisfez minha alma. Eu já havia pensado em deixar o navio quando conheci aquele grupinho na sociedade de Bonhoeffer. Embora eu não tivesse outro lugar para ir, não suportaria perder mais meu tempo lá, até encontrar esses buscadores. Logo aprendi que o fogo neles era realmente alimentado por conhecer esse caminho e determinar encontrá-lo e percorrê-lo. Agora estamos aqui. Eles fizeram o que disseram que fariam e já é muito melhor do que eu esperava. O que está em seu coração, o que você está procurando, é para o que o homem foi criado, a comunhão com o próprio Deus. Fomos criados para ser sua morada. Nunca estaremos em paz ou satisfeitos até que habitemos nele e ele em nós. Cristo nasceu em um estábulo. Ele ainda está nascendo em estábulos, alguns dos lugares mais humildes e improváveis. Assim como aconteceu com seu nascimento em Belém, você ainda precisa de revelação para encontrá-lo. Garanto-vos que existem muitos lugares pequenos, escondidos e geralmente muito humildes onde o podem encontrar, onde ele habita. É lá que estão sendo preparados a maioria dos mensageiros de poder que conduzirão seu povo a ele. Entender isso é fundamental, mas também devemos ter em mente que o Senhor também habitou em um dos templos mais audaciosos já construídos, onde tudo era revestido de ouro puro. Ele é grande o suficiente e diverso o suficiente para estar em ambos. Podemos ter uma visão grande o suficiente para vê-lo em ambos? Você está tentando fazer com que o vejamos em todos os lugares, comentou William. Isso é exatamente o que devemos fazer. Não podemos apenas ver pessoas ou instituições onde estão, mas onde são chamadas a estar. Então devemos ajudar a levá-los até lá. Para ver o Senhor, às vezes devemos ter a visão que Simeão e Ana tiveram, capazes de ver em uma mera criança a salvação do mundo. Muitas vezes sentimos falta dele porque o procuramos como esperamos que ele seja, e não como ele é. É por isso que os dois homens no caminho de Emaús não puderam reconhecê-lo quando se aproximou deles. Diz, ele apareceu a eles de uma forma diferente. Acho que a principal razão pela qual frequentemente sentimos falta dele quando ele tenta se aproximar de nós é que o esperamos de uma forma familiar, e ele vem de uma forma diferente para ajudar a nos livrar de nossos preconceitos e opiniões. Sinto muito se reagiu um pouco fortemente, Jen, mas não podemos começar a ver o caminho em que estamos agora como o único verdadeiro cristianismo. Os homens na estrada de Emaús teriam reconhecido Jesus se o tivessem conhecido segundo o Espírito em vez de apenas após as aparições. Uma das principais coisas que devemos aprender neste deserto é ver mais longe, mais profundamente e mais amplamente do que vimos antes, ou continuaremos a sentir falta do Senhor e das grandes oportunidades que Ele deu a esta geração. Não, isso é útil, respondeu Jen. Sem dúvida eu estava começando a seguir um caminho errado com meu pensamento. Esse caminho é um contraste tão drástico com toda a minha experiência anterior que já estava ficando orgulhoso. Jen, você é, de acordo com os provérbios, uma pessoa sábia. Permaneça corrigível e você permanecerá no caminho. Não podemos começar a pensar em nós mesmos como melhores do que os outros, ou cairemos. Se nos foi dada mais graça, é ainda mais graça. Ele dá sua graça aos humildes e resiste aos orgulhosos. Podemos ir rapidamente da graça de Deus para a resistência de Deus, se seguirmos esse caminho. Demorou muito até que alguém dissesse mais alguma coisa. Eu não queria falar muito e me perguntei se já tinha falado. Foi muito revigorante estar com tantas pessoas interessantes e espiritualmente famintas. William finalmente falou e me confirmou que eu estava tentando falar demais. Hoje pode não ter sido tão emocionante quanto alguns dias, como quando tivemos o ataque do leão, mas foi como tentar beber água de um hidrante. Tenho tentado fazer anotações sobre o que tenho aprendido e não consigo escrever rápido. Chega, reclamou, mas com um sorriso. Peço desculpas por tentar entrar demais, mas culpo todos vocês por isso, respondi. Você é muito interessante e muito interessado. Gostaríamos de ouvir mais, falou Mary.
Gostaria de acrescentar mais um pensamento sobre o que estamos discutindo, continuei. A Igreja se desviou de seu curso durante a maior parte da era da Igreja. Isso começou quando o povo de Deus começou a adorar o templo do Senhor mais do que o Senhor do templo. Alguns começaram a adorar verdades individuais mais do que a própria verdade. Tudo isso levou a um grande naufrágio do qual ainda estamos nos recuperando. Independentemente de que tipo de igreja façamos parte, sofreremos naufrágio se começarmos a considerar nosso grupo, nossa igreja, mais importante do que outras que são diferentes de nós. Jen, lembra da nossa pequena discussão sobre como a maioria das notícias não são da vida normal, mas sim uma exceção? Agora você está vivendo na exceção. Você está fazendo a notícia todos os dias no céu. Este é o caminho para o alto chamado de Deus em Cristo. Mesmo assim, não podemos pensar em nós mesmos como melhores ou mais importantes que os outros, mas como servos daqueles que podem não ter tido a nossa experiência. Se não fizermos isso, também tropeçaremos e nos desviaremos do nosso curso. Estamos sendo preparados para voltar e buscar muitos outros e trazê-los para este caminho. Não seremos capazes de fazer isso se eles sentirem arrogância em nós. A melhor maneira de ajudar aqueles que estão presos em algo menor do que o que estamos vivendo agora é chegar à montanha e ajudar a construir a estrada que o resto pode percorrer. Quando você voltar para eles, você voltará com autoridade. Você representará uma realidade superior, outro reino. Muitos verão e virão. Você é apenas o começo de uma grande colheita, a maior que já existiu. No entanto, a maneira mais rápida de nos afastarmos da estrada que está sendo construída para preparar o caminho para o Senhor é nos orgulharmos da graça que recebemos.